Aleluia. Aleluia. Amém. Todos com o Espírito liberado? Jesus é o Senhor. Esse ano de 2008, pelo que eu me lembro, tem 11 anos que eu participo da conferência aqui em Mateus Leme. A primeira vez eu me lembro que foi em 2007. Então já por 11 anos eu tenho participado da conferência, pelo menos na de segundo período. E durante todos esses anos nós já vimos muito pré-adolescentes, adolescentes, jovens, hoje já são maridos, esposas. E hoje, por exemplo, dia 10 de abril de 2018, hoje está fazendo 10 anos que eu migrei para a cidade de Vila Velha, 10 de abril de 2008. Eu estou falando isso por quê? Porque o tempo ele passa, o tempo ele não perdoa, o tempo não volta atrás, e eu já estou com 48 anos, com mais 2 anos eu chego aos 50 anos. E 50 anos é muito tempo, né? Vocês aqui, talvez uma média de idade aí, vou chutar, obviamente, 20, 22, 23 anos. E já para essa primeira mensagem, graça e socorro em ocasião oportuna, nós tivemos agora momentos de louvor, momentos de oração, momentos de consagração. E eu rogo a vocês que, em nome de Jesus, preste atenção nas mensagens. Serão 3 mensagens e algumas comunhões especiais durante a tarde. E amanhã, no caso, a terceira mensagem. Então, que vocês absorvam bem a palavra, as palavras, porque tais palavras nós cremos que mudarão a vida de vocês. Não é mais uma conferência, a conferência, embora tivemos agora recente, em janeiro, ali em Sumaré, vamos ter outra agora em julho. Daqui 15 dias vai ter a conferência no Espírito Santo. Vocês sabem, falando aqui, brincando obviamente, a vida da igreja é cara. Se vocês analisarem, é quase uma conferência por mês, né, Toninho? Pegando aí as 4 em Sumaré, 2 de jovens, 2 internacionais, as regionais, micro-regionais, as locais. Então, para os jovens do Espírito Santo virem aqui e daqui 15 dias ter a conferência lá, que é o mesmo custo, então fica pesado. Vocês podem ter certeza que o nosso coração era mesclar, né? Eles virem aqui, vocês irem lá, mas o lado financeiro ele não permite. No entanto, eles foram também convidados. Essa conferência também inclui o Espírito Santo, embora os irmãos não estejam aqui, mas que vocês se sintam como uma única região. Minas Gerais e Espírito Santo é uma única região, a região 6, que o Senhor confiou para nós estarmos cuidando, apacentando e aperfeiçoando. Então, rogo a vocês que vocês absorvam essas palavras que podem mudar a vida de vocês. Eu, por exemplo, casei com 22 anos, já estou casado há 26 anos, alguns de vocês conhecem, eu tenho uma filha, já é casada, e o tempo, como eu disse há pouco, ele não para, o tempo ele avança, fui coordenador do CEAP de muitos de vocês durante 5 anos, de 2007 a 2011, É bem verdade que a minha fama, viu, Toninho? Elcio, a minha fama não é muito boa no CEAP. Eu não sei por que razão, né? Até o menino que está nascendo hoje já me conhece a fama do CEAP. É porque o CEAP é uma sigla, Centro de Aperfeiçoamento. Então a turma que ia para lá tinha que ser aperfeiçoada. Então aquela ideia de confiscar celular às 10 da noite, a ideia foi minha. Não me pegue depois ali na esquina. De passar a caixinha de papelão confiscando o celular, e os jovens ficavam chateados comigo, né? Na época não existia o WhatsApp, mas existia o SMS do tal da TIM, que era ilimitado.
E aí, de um quarto para o outro, irmãos e irmãs, quantas vezes a gente ia lá de madrugada no quarto dos meninos, e estava lá o menino debaixo do lençol, e aquela luz parecia um vagalume. Você puxava o lençol e ele estava lá, né? Um passando SMS para o outro, de um quarto para o outro. Aí nós colocamos essa regrinha aí eu fiquei mal visto, entendeu? Então limpa o seu coraçãozinho nessa manhã aí. Eu sempre quis o bem para os nossos CEAPistas, né? E também, como os demais coordenadores, nunca admiti indisciplina no CEAP. E alguns poucos chegam e me agradecem até os dias de hoje. Mas Jesus é o Senhor. O Hans é um, né, Hans? Amém? Aleluia. Então, para essa mensagem, eu gostaria de abrir para vocês com respeito ao propósito de Deus. Vou fazer uma pequena revisão. Eu penso em falar 1h20, se o senhor permitir, 1h37. Amém? 1h37, porque é muito encargo, eu estou bastante liberado nessa manhã. Nem quis mexer muito com sinopse e o almoço é só 12h30. Então vocês vão ficar onde depois da mensagem? Vocês não vão ficar andando por aí, né? Então vamos aproveitar o momento. Eu preciso, Toninho, de um telefone, um celular para enviar a hora, senão eu vou até 12h30, viu? Quem tem um telefone para mim aí, pode ser um relógio. Agora deve ser 10h35? 10h30. Então eu gostaria de fazer um resumo com vocês. Eu também tenho que estar bebendo água, porque eu tive 3 vezes calo nas cordas vocais e fui curado recentemente. A minha voz ainda não está 100%. Eu tive um nódulo O nome correto é pregas vocais. A gente fala corda. Quem tem corda é violão. É pregas vocais, de acordo com o nome da medicina. Então o segredo é tomar água de tempo em tempo. Bom, nós temos participado das conferências, né, recentes, também de 1 ano, 2 atrás, com respeito a Efésios, Filipenses e aqueles livros que compõem o coração da Bíblia. E Efésios, ele é um livro muito importante, não que é o mais importante, mas ele é muito importante por causa, deixa eu sair dessa coluna aqui, isso, por causa da visão da economia de Deus. O capítulo 1, em especial, de Efésios, a partir do versículo 3, ele dá uma visão ampla e prática com respeito ao desejo do coração de Deus. Embora, talvez, a maioria que esteja aqui nasceu na vida da igreja ou veio para a vida da igreja bem novinho, né, já ouviu essa mensagem várias vezes, mas eu creio que é pertinente para o momento vocês ganharem ou reforçarem essa visão que Deus tem um desejo. Falem comigo, Deus tem um desejo. Se eu passar o microfone agora aqui e falar assim, qual o seu desejo? Olha, você está cheio de desejo. Você tem desejo de passar no vestibular, desejo de concluir a sua graduação, desejo de casar, desejo de ter o seu dinheiro, ter a sua casa, ter o seu carro. Todo mundo tem um desejo. E não é errado você ter o desejo, pelo contrário, você tem mesmo que pleitear, você tem que anelar algo para o seu futuro. Esperamos nós que Deus esteja dentro do seu plano. Então o plano de Deus, desde o início, é o homem. Deus, ele ama o homem, ele cria o homem de uma maneira totalmente diferente da criação dele próprio. Ele faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. Olha só como que Deus investiu no homem. Deus cria, me permita o termo, uma criatura à imagem e semelhança dele. E este homem, então, ele faz parte agora do plano eterno de Deus. Por isso que, por exemplo, Amós capítulo 3, o versículo 7, fala que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Também ali
Isaías 49:15 é uma promessa muito importante para nós. Isaías 49:15 fala assim: acaso pode a mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do fruto do seu ventre? Mesmo que essa viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, aleluia, jamais me esquecerei de ti. É muito difícil uma mãe esquecer do filho que mama. É muito difícil uma mãe que está amamentando esquecer do filho. Mas o nosso Senhor foi além. Isaías 49:15. Mesmo que essa viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, jamais. Irmãos, irmãs, é uma promessa para nós. Deus jamais se esquece de nenhum de vocês. Vocês são jovens, vocês são a força da igreja, vocês vão ver durante a mensagem a importância que vocês têm dentro do plano eterno de Deus. Então Efésios mostra essa grandiosidade dessa visão, mostrando as bênçãos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. O Deus Pai tem ali a escolha e a predestinação. O Deus Filho tem a redenção. E o Deus Espírito tem o selar, que ali diz o selo do Espírito Santo. Então, Efésios capítulo 1, ele tem que ser muito familiar para vocês. Teria que ser até mesmo uma leitura de cabeceira para vocês se lembrarem que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, ele já nos abençoou. Falem comigo, já nos abençoou. E essa bênção tem que reger, tem que direcionar a nossa vida. Mas para essa economia ser aplicada, que é usar o homem, eu estou falando de uma maneira bem resumida, a economia de Deus é usar o homem. O homem é a peça-chave para destronar Satanás, que hoje ele está em todas as áreas da humanidade, tem ali os resquícios do diabo. Você olha para a política, tem resquício do diabo na política? E muito. Você vê na justiça, tem muito. Você vê até nos times de futebol tem resquício do inimigo, né? Você vê que o juiz é comprado. Eu não digo que o gol do Cruzeiro contra o Atlético foi comprado. Foi legítimo para mim. Entendeu? Mas você vê que em todas as áreas há ali a usurpação do diabo. Em todas as áreas há a atuação do diabo. E pasmem nessa manhã, infelizmente, também há a atuação do diabo na nossa vida. Irmãos, isso é terrível, isso é tremendo. Nessa manhã cantamos, louvamos, oramos, nos consagramos e ainda saber que tem resquício do diabo em nosso viver. Eu e você não poderíamos dormir de uma maneira despreocupada. Você vai dormir sabendo que tem resquício do diabo no seu viver. Olha só para a sua vida, as suas atitudes, o que você ouve, o que você fala, o que você vê, onde você navega, onde você compartilha a presença física, o que você vê nos sites, o que você posta no Facebook e outros itens da rede social. As redes sociais. Essa semana eu falei, por exemplo, ali em Vila Velha, eu fico muito triste quando eu vejo alguns perfis de WhatsApp. Eu, por exemplo, não gosto de rede social, é uma peculiaridade minha, eu não negativo e não julgo quem tem ou quem não tem, isso é muito relativo, mas eu tenho que ter o WhatsApp porque não tem como você se comunicar hoje sem o mínimo, né, de acesso à rede, no caso o WhatsApp. Mas eu fico vendo às vezes agora criar o tal do status. Eu falei, meu Deus, estão fazendo do WhatsApp agora uma rede social também. E às vezes lá eu clico lá e vejo alguns irmãos da igreja, generalizando irmãos e irmãs, com cada status que me entristece. Me entristece. Essa semana passada a gente estava na conferência na Europa, na Alemanha. A Késia de João Molevade mandou um abraço para vocês, quem conhece a Késia.
que eu estive com ela lá. Então, o aeroporto de Vitória, ele inaugurou o novo aeroporto. Então eu saí do Brasil, o aeroporto era o antigo, cheguei e já era o novo, por causa da inauguração. Aí eu queria saber como que estava o acesso, porque a minha filha é motorista nova, novo, se você mudar de estrada, quebra ele ou ela, né? Aí eu preferi ela não ir, ela não vai achar o aeroporto, embora é no mesmo lugar, viu? Ele só mudou de lá para cá, né? É igual estacionar em vaga, né? Eu não vou citar ela não, mas tem muitas irmãs que só estacionam se couber 4 carros. Já tem que entrar de frente. Falou em dar o marcha ré, o que é isso? Existe? O que é marcha ré? É marca de leite? É marca de medicamento? O que é marcha ré? Né? Então eu fui contatar uma irmã, para ela, que ela estava a par sobre o aeroporto, para ela me falar se estava funcionando ou não. Quando eu puxei, há muito tempo que eu não conversava com ela, quando eu puxei o WhatsApp dela, o meu semblante igual de Caim caiu. Meu semblante caiu. Eu falei, Senhor Jesus, como que coloca uma foto dessa no WhatsApp? Uma irmã da igreja que fala, Senhor Jesus, e um agravante maior, casada. Então, aqui os casados que estão aqui, em especial as irmãs, qual é a intenção quando uma irmã ou uma mulher, vou falar irmã, não vou falar mulher, uma irmã posta alguma foto em redes sociais, qual a sua intenção se você tem o seu marido do seu lado, o seu marido na sua casa? Qual a intenção quando se posta determinadas fotos? Determinadas pessoas podem estar incitando a fornicação e o adultério espiritual. Então gostaria que antes de postar qualquer coisa que vocês orassem ao Senhor. Senhor, essa foto vai reforçar a minha fé em Ti? Essa foto vai reforçar o que eu tenho falado na faculdade? Ou essa foto vai colocar em dúvidas o meu viver cristão? Vamos ver hoje que nós temos que ter uma dependência do Senhor. E aos solteiros e solteiras, hoje os irmãos e as irmãs não estão mais bobinhos na vida da igreja, né, Evandro? Antigamente via só beleza. Hoje as irmãs e os irmãos querem ver pessoas espirituais. Já falei, eu casei com 22 anos, 21 para 22, e eu desde os 16 anos, em 1984, trabalhei no Banco do Brasil. Trabalhei 2 anos no Banco do Brasil, e ali eu já tinha algum dinheiro e sempre tive mente para formar uma família. Eu nunca tive essa mente de namorar, de ficar. Por exemplo, eu nunca bebi uma gota de álcool, nunca fumei, nunca usei drogas, nunca fui de bagunça, nunca fui de balada. Eu sempre tive foco para formar uma família. Então, com 16 anos, eu tinha tudo comprado, pertinente a uma família, e com 21 anos, eu conheci a minha esposa com 20 anos, eu conheci a minha esposa, 2 meses depois, o Senhor e a igreja. Eu já casei na igreja, minha filha obviamente nasceu na igreja, então eu nunca tive assim um viver mundano. Não quer dizer que eu era gente boa, mas nunca tive um viver mundano. A única mulher que eu conheci até hoje é a minha esposa. Nunca tive nenhum relacionamento quando jovem, o Senhor me guardou. Então eu tenho muito essa linha de santificação. Buscai, pois, a santificação, pois sem a qual ninguém verá a Deus. Mas eu não estou aqui estabelecendo um padrão, porque o mundo ele é injusto. Então, irmãs e irmãs que passaram por alguns itens negativos, mas Hebreus 8 fala que o Senhor já esqueceu e já apagou, é daqui para frente. Estou falando para vocês uma comunhão daqui para frente. Não é para você lembrar do passado, o passado já foi perdoado, o passado já foi apagado. Eu quero guardar o coração de vocês que hoje as solteiras e os solteiros não se iludam que ficar colocando fotos sensuais em rede social, vocês vão atrair marido e esposa.
Não se iludam. Hoje, tanto os irmãos quanto as irmãs querem ver pessoas sérias. Pessoas que invocam o nome do Senhor, pessoas que dão testemunho. As patricinhas, como que é? O masculino, como que fala? Os mauricinhos e as patricinhas ficou para trás. Porque hoje nós sabemos que a verdadeira beleza é o interior das pessoas. Por exemplo, alguém pode perguntar à minha esposa, mas vem cá, o que você viu no seu marido para você casar com ele? Que bonito eu não sou. O que ela viu em mim? Pode ter certeza, ela viu segurança. Hoje ela fala, ela viu segurança. O primeiro contato que eu tive com ela, eu falei o seguinte, na época, conheci o Senhor 2 meses depois. Eu falei, você quer namorar comigo? Ela falou assim, já estou namorando. Você acredita? Porque eu levei ela para comer uma pizza. Eu falei, não, comigo é para casar. Poxa vida. Isso ganhou o coração dela. Então hoje o que mais quer aí é ficar, é experimentar, ver o que vai dar. Essa linha não é a linha da vida. Para chegar no trono de Deus e alcançar graça e socorro em ocasião oportuna, vocês não podem tomar essa linha. Por isso eu encorajo vocês, estudem, se formem, busquem comunhão com os pais, com os irmãos responsáveis, trabalhem e na hora certa o Senhor vai dar o seu esposo e vai dar a sua esposa. Vocês veem o princípio de Isaac. Isaac, quando o empregado de Abraão foi arrumar a esposa para ele, como que ele ficou? Meditando, né? Ele estava ali orando e aguardando. Ele não ficou ansioso até que Rebeca, a sua amada, chegou e foi ali um casal que cooperou com o Senhor. Então, essa é a parte da economia de Deus. Deus precisa de vocês, mas de maneira íntegra. Não se maculem. Vocês que já creram no Senhor, foram batizados, fazem parte da igreja, servem na igreja. Não maculem as suas vidas. Redes sociais, o que vocês ouvem, falam, pensam, escutam e participam. Então, estou dando uma luz para vocês checarem a vida de vocês, porque uma coisa é certa, quando vocês tiverem 48 anos, que é a minha idade, vocês vão olhar para trás e vão se lembrar dessas palavras. Aquela que era bonitinha, aquele que era bonitinho, você pode se dar mal, porque não tinha essência de vida dentro, e a beleza passa. Eu olhando as fotos esses dias, eu e minha esposa, como que nós já mudamos? Irmãos, o tempo passa, nós vamos envelhecer. Fisicamente, ninguém foge disso. Então, não olhem a aparência, por favor. Claro, tem que ter um mínimo de atração. Claro, tem que ter um mínimo de elo. Mas essa atração e esse elo, ele se adquire na comunhão. Você vai tendo comunhão, você vai amando o interior daquela pessoa. E você vai ver que ela é bela, ele é belo, por causa do seu interior. Ok? Então, para essa economia, já fechou parênteses, para essa economia, eu selecionei 3 pessoas, não vou detalhar, que foi Samuel, Daniel e Timóteo, que eles cooperaram com essa economia. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 3, versículo de 1 a 3, ali o versículo deixa claro, antes que se apagasse a última lâmpada. Esse tema geral, deixa eu ver se ele está aqui mesmo, o fogo não se apagará, esse tema geral, ele faz menção a Levítico capítulo 6, versículo 12, onde fala que o fogo do altar não poderia se apagar. Todo mundo conhece esse versículo, ou a maioria, e todo mundo também já ouviu falar que o fogo do altar, antes de entrar no santo lugar, no átrio exterior, tinha ali um altar. Tinha bacia, tinha um altar, e esse altar tinha que ter fogo continuamente. O sacerdote não podia deixar esse fogo apagar.
Então, Levítico 6:12, tinha que manter lenha. Mas, desfrutando a palavra esses dias, eu achei Êxodo capítulo 27, onde fala que o fogo do candelabro também não poderia se apagar. Haviam ali 7 lâmpadas, aquelas lâmpadas não poderiam se apagar. Por isso que os sacerdotes da casa de Arão continuamente tinham que levar azeite para poder manter as lâmpadas acesas. E vocês conhecem, ali tinha toda a manutenção, como por exemplo o pai de João Batista, Zacarias, em Lucas, ele estava no seu turno. Existia turno e ali o sacerdote tinha que cortar ali o morrão queimado, o pavio tinha que ser restaurado e colocar o azeite. Então, Êxodo 27, o fogo do candelabro também não poderia se apagar, que aquele fogo ele era para iluminar o ambiente do santo lugar. Então, no nosso interior, como foi encorajado aqui pelo Alexandre, pelo Daniel, o nosso fogo não pode se apagar. Então, por causa da economia de Deus, em 1 Samuel 3, a palavra diz, não vou ler por causa do tempo, antes que se apagasse a última lâmpada. Então, vamos aqui exemplificar um candelabro com 7 lâmpadas. Vocês sabem que aquele avião da Lamia, ele caiu por falta de quê? Ok. Quantos motores tinham aquele avião? 4. Eu gosto muito de aviação. Em 1986 eu comecei a fazer um curso da aeronáutica. Não levei adiante, porque só tinha São Paulo e eu jovem fiquei com medo de ir para lá. Meu sonho era ser piloto de caça. É verdade, piloto de caça. Dá uns rasantes por aí. O que ocorre? 4 aviões, 4 motores. Parar os 4 de uma vez só? Não, porque não sei se você sabe, para ter segurança na aviação, cada motor, obviamente, funciona independentemente. Me permito usar termos de carro, para vocês entenderem. Cada motor tem a sua bomba de gasolina, cada motor tem a sua elétrica, cada motor é tudo independente. Por isso que um avião hoje, ele pousa e decola com um motor. A maioria são bimotores, e se um parar, ele continua voando com o outro. Obviamente tem que descer rápido para poder não correr risco. Então parou o motor, eu vou exemplificar, parou esse aqui primeiro, ó. Depois parou esse aqui, depois parou esse, e depois parou esse. Aí ele caiu, planou até onde podia, depois caiu. Esse versículo, antes que se apagasse a última lâmpada, são 7 lâmpadas do candelabro. Então ali não poderia se apagar, mas uma tinha que se apagar de tempo em tempo, porque quando o sacerdote ia fazer manutenção dela, quando ele pegava o morrão queimado com a tesourinha de ouro e cortasse ali, o que acontecia com essa lâmpada? Ela apagava. Vocês estão entendendo? Aí restaura, acende de novo e vai ali para 7. Era um trabalho contínuo. Mas na época de Samuel, apagou uma, apagou 2. Quando havia apagado a 6ª lâmpada, faltava uma. O Senhor Deus, Jeová, Senhor dos Exércitos, veio e interveio. Então, meus amados irmãos, de repente aqui há algum jovem, alguma irmã, algum irmão que está na tábua da beirada. Está com uma lâmpadazinha acesa e o barbante já está acabando. Sabe aquela vela que ela vai queimando, 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 quando ela já está no nada, mas tem um barbantinho ali que mantém um foguinho aceso. De repente pode haver no nosso meio alguém assim hoje. Em nome de Jesus, acenda novamente as suas lâmpadas. Fala assim, eu quero acender minha lâmpada. Eu quero acender a minha lâmpada. Jovens, Deus precisa de vocês. A economia de Deus sem vocês não será levada adiante. Então, toquem nesse versículo. Antes que se apagasse a última lâmpada. Agora, esse versículo tem peso para você, não tem? Agora você visualizou
como que estava a economia de Deus ali no Antigo Testamento. Porque Eli estava gordo e cego, sem visão, sem função, estava ali de uma maneira inválida. Que nesta manhã não haja aqui nenhum irmão e nenhuma irmã inválido diante do Senhor. Então Samuel foi levantado e vocês sabem a vida de Samuel, a vida importante que ele teve na economia de Deus. Daniel também, capítulo 1, o povo de Deus foi levado, capítulo 1 de Daniel, o povo de Deus foi levado cativo e o rei da Babilônia mandou ali o Aspenaz, o seu funcionário, escolher alguns jovens da nobreza e da realeza. Mas tinha que ser, está escrito em Daniel capítulo 1, tinham que ser jovens bons, tinham que ser jovens inteligentes, tinham que ser jovens capazes, Daniel capítulo 1. E de cara mandou mudar o quê? A cultura e a língua. Então nós vemos que Satanás também não quer qualquer coisa. Satanás quer os melhores. E vocês creiam, vocês são os melhores para Deus. Porque a juventude tem força para levar a cabo a economia de Deus. Assim como já tem 26 anos que eu reúno na igreja, 26 anos de convertido, vou arredondar para 30 anos. Daqui a 30 anos, ô Toninho, eu estarei com 78 anos. Me permita arredondar, estarei com 80 anos. E o Senhor então precisará das irmãs maduras e dos irmãos maduros. Irmãos e irmãs, o momento é agora. Não importa se você nesta manhã tem 18 anos, que é o mínimo da faixa etária, né? 18 anos, se você tem 19 anos, se você tem 32 anos. Deus precisa de você. Levante o seu semblante e fala assim comigo: Deus precisa de mim. Deus precisa de mim. Fala para o irmão do lado: Deus precisa de você. Fala para o irmão do lado: Deus precisa de você. Deus precisa de nós. Portanto, o momento é agora. Mudar a cultura. Mudar a cultura é mudar uma ideologia. Vocês sabem que a Suécia era o país mais corrupto de toda a Europa. A Suécia era o país mais corrupto de toda a Europa. Hoje, a Suécia é o país menos corrupto de todo o mundo. Estive agora na Suíça, que a gente teve que passar para ir para a Alemanha. Todo mundo sonha em conhecer a Suíça. Mas o negócio é a Suécia. A Suécia é o país menos corrupto do mundo. Aí foram fazer uma entrevista com os líderes, eles falaram o seguinte: ninguém consegue chegar onde nós chegamos se não mudar uma cultura. E isso é pelo menos 30 anos. Então, se vocês querem mudar a cultura de vocês, tem que começar agora, para os próximos 30 anos. O Otmani já falava: ninguém é aperfeiçoado com menos de 20 anos. Então, se você, nesta manhã, declarar no seu interior: eu quero ser aperfeiçoado, vai demorar 20 anos para você chegar em um patamar mínimo para poder, de fato, ser um homem maduro diante do Senhor. Não que você não possa servir neste período. Eu não estou dizendo isso, que todos vocês servem, ou a maioria de vocês servem na igreja. Eu estou falando chegar a uma maturidade. O Itnisli já falava: um homem com menos de 60 anos não é considerado maduro, viu, Evandro? O Evandro já é maduro. Passou de 60 anos. É claro que isso aí é apenas idades físicas, né? Estamos só aqui tendo um momento de descontração. Mas o Itnisli falava: com menos de 60 anos, um homem não é considerado maduro. No lado humano. Não quer dizer que quem tem 60 anos é maduro espiritualmente falando. Mas uma idade de 60 anos, que em teoria já é um avô, ele tem a maturidade humana. Já viu muitas coisas e passou por muitas coisas. Então,
Mudar a cultura e mudar o idioma. Mudar o idioma é aquilo, jovens, que vocês falam. É aquilo que vocês, é o linguajar de vocês, entre vocês. Que eu não sei muito bem o que gira por aí. Que eu sou um pouco cru nisso aí. Então que vocês considerem como está a cultura de vocês e o linguajar de vocês. Era isso que o rei da Babilônia queria mudar em Daniel. E também depois a comida e tal. Mas Daniel, o que a palavra diz? Daniel decidiu firmemente não se contaminar. Fale comigo, eu decido nessa manhã. Firmemente não me contaminar com as iguarias de Satanás. Nós sabemos que as iguarias são coisas boas, mas essas iguarias poderão nos levar à perdição e perder o reino de Deus. Outro homem foi Tito, outro jovem, não vou detalhar, 1 Timóteo capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo, ele confiou Timóteo, não é Tito, confiou em Timóteo para deixar Timóteo em Éfeso. Claro que Timóteo teve altos e baixos, mas Timóteo, ele conseguiu ali cooperar com a igreja em Éfeso, e vocês sabem que a igreja em Éfeso foi uma das mais importantes para a economia de Deus, onde recebeu ali a carta, a epístola de Paulo aos Efésios, isso porque Timóteo conduziu aquela igreja. Repito, teve seus altos e baixos, mas ele foi fiel ao chamado de Paulo. Então, toda essa palavra eu gostaria de deixar para vocês a importância de vocês na economia neotestamentária. Depois, lendo o Alimento Diário, semana 6, nós estamos na semana 2, mas essa mensagem, a base dela é a semana 6, eu desfrutando a semana 6, também ali mostrou um pouco do exemplo do povo de Israel. Vale lembrar que, sem abrir mão do ego, você não conseguirá cooperar com o Senhor. Então ali foi mostrado a figura do povo de Israel. O povo de Israel, eles desceram para o Egito, por volta de 70 e poucas pessoas, junto ali com Jacó, e por causa da fome, desceram ao Egito, e a palavra diz que eles se tornaram fortes e poderosos. Mas o versículo diz, logo no início de Êxodo, capítulo 1, que levantou, depois que morreu José e os seus irmãos, levantou um outro rei que não conhecia a José. Obviamente, isso aí é uma questão de visão. Por exemplo, sim, eu acredito, levantou um rei que não conheceu José, porque José havia morrido. Então, o povo de Deus que era bem visto, agora foi mal visto, porque este rei falou, esse povo é forte. Esse povo, se rebelar, vai tomar o Egito. Então vamos fazer deles, vamos usar de uma estratégia e fazer deles escravos. Ok. Mas preste atenção, jovens. Por que levantou um rei que não conhecia José? Sim, José morreu, levantou um rei, não dá para conhecer. Mas eu pergunto a vocês, esse povo de Deus, eles deram prosseguimento em viver a vida da igreja? Não. É isso que eu queria que vocês tocassem. Porque você lê ali, não, coitado do povo, eles não tiveram culpa, porque levantou um rei que não conhecia José e escravizou. Mas a falha foi do povo de Deus, que parou de expressar a vida de Deus. E a palavra diz que eles se tornaram fortes. Hoje, o que tem força na sociedade? O dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem força. Você tem dinheiro, você compra os políticos. Você tem dinheiro, você compra os juízes. Eu estou falando de uma maneira geral. É claro que tem as pessoas sérias, por favor. Estou falando de uma maneira geral. Se você tem dinheiro, você tem influência. Então o que ocorreu? Ocorreu que, por eles pararem de falar do Senhor, vou colocar no meio que isso, por eles pararem de falar do Senhor, o que ocorreu? Levantou este rei
que não conhecia a José, e os escravizou. Então vocês conhecem a história, se tornaram escravos por mais de 400 anos, 430 anos, e depois então eles clamam a Deus, estou falando de uma maneira bem geral, e Deus então ouve o clamor deles, desce, por meio de Moisés, liberta este povo. Na 10ª praga, a morte dos primogênitos, houve a celebração da Páscoa, houve o passar pelo Mar Vermelho, então agora eles estão no deserto, caminho de 3 dias, que demorou quanto tempo? 40 anos. Na verdade, de onde eles queriam ir até Cádiz Barneia, era por volta de 11 dias, e demoraram ali 40 anos. Por que eles demoraram 40 anos? Por causa da murmuração, por causa da falta de visão. Hoje, jovens, o que nós precisamos é entender o que está acontecendo. Se você não entender o que está acontecendo, fica difícil. Por exemplo, quem aqui já voou de avião, levanta a mão. Talvez nem metade, hein? Tudo bem. Se você está no avião, quando vai decolar, pede para levantar as persianas. Depois que está voando, pede para baixar as persianas. Isso mais em voo internacional, porque a turma quer dormir e a claridade, se for de dia, atrapalha o pessoal dormir. Então eles pedem para fechar a persiana. Mas preste atenção, quem já voou de avião aqui vai entender. Se der uma sacudida muito forte, ou algum estouro, qual que é a sua reação? É olhar para a janela para ver o que está acontecendo. Você concorda? Você já parece que você vai resolver alguma coisa, né? Mas você quer ver o que está acontecendo. Então, se nós não entendermos o que está acontecendo, fica difícil da gente chegar a algum lugar. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo hoje. Hoje, eu vou falar sobre o povo judeu ali no deserto, o que está acontecendo, que a vida da alma, ela é muito forte dentro de nós. As nossas opiniões, pontos de vista, eu quero deixar isso claro, vai deixar-nos fora do reino essas coisas. E eu quero dar o princípio para vocês nessa manhã. Por que o povo de Deus rodou 40 anos? Hebreus fala, não haja em vós nenhum coração de incredulidade. Desta manhã eu quero falar para vocês, tem uma coisa pior do que o pecado. É o coração incrédulo. O pecado, a luz brilha, você se arrepende, Deus te perdoa. Mas um coração incrédulo, ele não pode receber a palavra de Deus. E jovens, vocês são inteligentes, vocês são intelectuais, vocês têm muita sabedoria ou inteligência, não necessariamente sabedoria, e às vezes, talvez, o coraçãozinho de vocês está fechado por causa de um coração incrédulo. Deixamos de crer no Senhor, deixamos de crer na palavra do Senhor, por causa de circunstâncias exteriores, por causa de algumas atitudes de alguns irmãos, algumas irmãs, sim, quem sabe de alguns líderes. Mas nessa manhã vocês precisam ter olhos voltados para a economia de Deus. O que importa nessa manhã é nós entendermos qual é o desejo do coração de Deus. Então esse povo judeu, esses israelitas, eles caíram. E a palavra diz que nenhum deles entrou na boa terra, a não ser Josué e Calebe, acima de 40 anos, de 20 anos. Nenhum deles entrou na boa terra, por causa do coração incrédulo. E eu também queria mostrar para vocês que tudo começa com uma insatisfação. E eu tenho absoluta certeza que a grande maioria aqui pode ter alguma insatisfação nesta manhã no seu coração.
Primeiro item, vem a insatisfação. Vocês podem anotar no caderno de vocês. Se vocês não cuidar dessa insatisfação, vem a murmuração. E se vocês não cuidar da murmuração, vem a rebelião. E 1 Samuel fala que a rebelião está na mesma gama do pecado de feitiçaria. Se alguém falar assim, ô fulano, você é feiticeiro? E falou, Deus me livre. Mas de repente você é um rebelde. É um rebelde talvez contra a liderança da igreja, eu vou falar um pouco sobre isso. Rebelde contra o seu pai, rebelde contra a sua mãe, rebelde contra algum irmão ou irmã da vida da igreja, que nesta manhã você saiba, ouça em alto e bom som, a rebelião está na mesma gama, no mesmo leque de um pecado de feitiçaria. E não está longe de você ser um rebelde. Se você tem insatisfação no coração, você precisa urgentemente pedir ao Senhor que limpa o seu coração dessa insatisfação. Se ninguém sabe dessa insatisfação, vá diante de Deus, se esvazia, clama, se ajoelha. Porque se você não tratar a insatisfação, como eu disse, vai virar murmuração. Sabe o que é murmuração? Você não aguenta segurar só para você. Você não aguenta aquilo ali, fica te mordendo, te corroendo, e você então faz o quê? Fala. Quando você fala, é murmuração. É você fala, cita o nome de algum irmão, cita o nome de alguma irmã, cita o nome da liderança, já virou agora murmuração. E dependendo se você ajunta 250 pessoas, você agora, como Números capítulo 16, acha que você tem força. Datã, Coré e Abirão, e fala, vamos lá peitar Moisés. Eu quero mostrar a vocês que Números capítulo 12, Miriam e Arão tinham insatisfação, porque eles queriam o quê? O microfone. Você sabia que Miriam e Arão queriam o microfone? Queria tomar o microfone de Moisés. Chegaram perto de Moisés, vem cá, Deus só fala por meio de você? Que negócio é esse? Mas preste atenção, essa insatisfação ficou só entre os três. Arão, Miriam e Moisés. Foi resolvido entre eles. Miriam, sim, ficou detida 7 dias, mas ficou resolvido entre eles. Foi perdoado, se abraçaram, se beijaram. Me permita aplicar. Mas no caso de Números 16 foi diferente. Essa insatisfação saiu para fora, se transformou em murmuração e agregou pessoas. E todas essas pessoas e os seus bens tiveram que ser queimados, tragados pela terra. Amados irmãos, Deus não tolera pecado de rebelião na igreja. Eu me lembro hoje, aqui mesmo, em 2008, o Reinaldo deu uma palavra forte sobre essa questão de rebelião. Eu lembro porque eu tinha acabado de mudar para Vila Velha e nós viemos em 3 carros para participar de uma reunião de serviço e aperfeiçoamento. E o nosso amado irmão Reinaldo aqui mesmo deu uma palavra forte concernente a isso. Ouça, por favor, rebelião Deus não tolera. Por que Satanás, Lúcifer, foi julgado? Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 mostra que Lúcifer ofendeu a autoridade de Deus, que fala de trono. Ezequiel 28 fala que Lúcifer ofendeu a santidade de Deus, porque ali fala do monte santo. Então ninguém há que ofenda a autoridade e a santidade de Deus que ficam impunes. Então estou dando essa palavra para guardar o coração de vocês. Se há alguma insatisfação, em nome de Jesus, rápido, resolva essa questão.
E se você já murmurou, alcançou 2, 3 pessoas, vá até elas, peça perdão e fale, irmão e irmã, o que eu falei, eu me arrependi diante do Senhor. Que morra agora esse falar em nome de Jesus. Da sua parte você está livre. Porque senão isso aí vai crescendo, crescendo, crescendo. E poderá se tornar uma rebelião. Então, Números 16, essas pessoas foram até Moisés. Na verdade, o que Datã queria? Os 3 ali, vamos aplicar. Eles eram primos de Moisés, viu? Vocês sabiam? Eles eram primos de Moisés. Eles não queriam ouvir a autoridade de Deus por meio de pessoas, que era Moisés. Eles queriam a autoridade direta de Deus. Isso é um perigo muito grande, porque toda a Bíblia mostra para nós que sempre vai haver um homem à nossa frente. Sempre vai haver alguém à nossa frente. Sim, Deus fala com você individualmente. Fala na oração, fala na leitura da Bíblia, mas sempre haverá necessidade de uma pessoa à nossa frente. Hoje aqui na região 6 nós estamos coordenados em 8 irmãos. E se vocês perguntarem cada um dos irmãos, e eu respondo por eles, ninguém queria estar nessa função. Por exemplo, em 2002, o Reinaldo chamou-me para servir de tempo integral como obreiro, servir a obra do Senhor. Ele foi em Cachoeiro, Itapemirim, eu falei, Reinaldo, querer eu quero, só não tenho coragem. Porque eu sabia que para servir tinha que falar. E eu sempre fui muito tímido. Vocês acreditam nisso? E sou até hoje. Na escola eu sentava na última fileira. Não vi nada, não sei de nada, não estou sabendo de nada. Quando o professor perguntava, eu nunca levantava a mão. E eu sabia que para servir a obra eu teria que falar. Falei, Reinaldo, eu não tenho coragem. 2005, 3 anos depois, ele vai lá em Cachoeiro, ele vai com reforço. Aí ele vai com Toninho e vai com Elcio. Delfonso estava junto? Não lembro. Não, né? O Elcio e o Toninho. E foram lá, o Reinaldinho passou o encargo e estou aqui servindo ao Senhor. Mas, pergunta se nós pleiteamos isso. Pergunta se nós corremos atrás disso. Pergunta se nós sempre anelamos isso. Pelo contrário. Quer ver uma coisa boa? É sentar entre vocês e ficar ouvindo mensagem. Que coisa boa, Toninho. Que maravilha. Enquanto vocês cantavam aqui, eu estava ali folheando Bíblia. Falei, Senhor, o que falar para esses jovens? Senhor, dê graça, dê espírito, dê ousadia, dê fogo. Irmãos, o peso é muito grande. E enquanto eu não terminar aqui, o peso não sai das costas. Porque ser a boca de Deus é uma responsabilidade muito grande. Eu não posso vir aqui e falar filosofias para vocês. Eu não posso vir aqui me preocupar com uma mensagem que vocês nunca ouviram. Pelo contrário, o meu encargo será liberado se eu conseguir, por meio do Espírito, fazer de vocês mais sensíveis a Deus. O coração mais sensível à palavra de Deus. Então aqui, esses 3 liderados, com mais 250, eles queriam ouvir Deus, sim, mas diretamente. Eles não queriam que passasse por meio de algum líder humano. Então, para este princípio, eu queria apresentar para vocês quais são as maneiras que Deus usa. Por exemplo, eu gostaria de ler para vocês Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Ó Senhor Jesus. Veja só o versículo 4 de Mateus 8. Todos acharam? Mateus 8, versículo 4. Vocês conhecem o contexto, viu? É só o versículo 4. É sobre o leproso que foi curado, amém? 4. Depois que ele foi curado. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo.
aqui Deus, Jesus, estabelece um princípio. Vocês sabem que um leproso não poderia estar na sociedade comum. Um leproso não poderia estar solto por aí. Ele tinha que ficar separado por um tempo de quarentena. Mas aqui esse leproso havia sido curado. Se ele sai pela sociedade, ninguém iria acusá-lo, porque não veriam nenhuma ferida no corpo dele. Mas Jesus estabeleceu um princípio. Você vai lá, apresenta-te ao sacerdote. Quem era o líder religioso? O sacerdote. Então você vai lá, se apresenta ao líder. O líder vai tocar a trombeta, abro aspas da palavra, te liberando para você viver a vida da igreja. Porque se esse leproso sai para as famílias, grupos familiares, sem nenhuma direção oficial da liderança da igreja, todo mundo ia ficar com uma incógnita na cabeça. Mas quando o líder sopra, a igreja recebe. Então aqui é um princípio. Também Tiago capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte, Tiago capítulo 5, 14, vamos ler? Está alguém doente, entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre eles, ungindo com óleo em nome do Senhor. O foco aqui não é o óleo, não é nada, por favor. O foco aqui, se está alguém doente, chame a liderança da igreja. Então eu estou mostrando que o povo de Israel não entrou na boa terra por falta de submissão à liderança. Eles perderam o encabeçamento. Observem vocês que a economia de Deus, como diz Efésios capítulo 1, versículo 9, fazer convergir nele. Nele é Cristo, como um aro de uma bicicleta. Tem um cubo, quando esse aro está todo ruim, vai apertando os raios, mas o centro é o cubo. Então Efésios 1, 9, 10, fazer convergir nele. Tudo tem que convergir em Cristo. Qual é a economia de Deus? Tudo precisa ser encabeçado em Cristo. Mas este encabeçamento de Cristo, como diz 1 Coríntios capítulo 11, é Deus, é Cristo, é o homem, é a mulher, existe uma ordem. E o povo judeu não seguiu o encabeçamento de Moisés. Logo assim que eles pisaram num deserto, o que eles falaram? Por causa das águas amargas de Mara. Ele falou, vem cá, está faltando sepulcro lá no Egito? Você trouxe a gente aqui para morrer? E mentiam, quer ver uma coisa? Você, Moisés, tirou a gente de uma terra que manda leite e mel. O leite e mel deles era o Egito. Mas vai ver se é leite e mel. Eles trabalhavam debaixo de chicote. Eu não quero esse leite e mel. Mas o que é isso? O homem caído, o velho homem, esquece daquilo que Deus já fez por nós. Jovens, para vocês chegarem nessa idade que vocês estão aqui, está aí, Deus abençoou seus pais para poder cuidar de vocês. Alguns aqui avós, alguns aqui tios, alguns aqui algum parente. Deus usou alguém para sustentar a vida física de vocês. Jamais pode haver no coração de vocês incredulidade. Então aqui chama os presbíteros da igreja. Existe uma ordem sobre nós. E o dia que vocês perderem esse encabeçamento, a vida espiritual de vocês irá ruir. Sim, é para converger em Cristo, mas Cristo delega a sua autoridade nos homens que são a liderança da igreja. Por último, aqui neste caso, Atos capítulo 15, também vocês conhecem. Abram a Bíblia, estamos dando princípios. Atos capítulo 15. Jesus é o Senhor. Vocês conhecem também a questão do desgaste que houve ali com alguns indivíduos da Judeia. Atos capítulo 15, versículo
2. Amém? Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, Atos 15, 2, e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. A quem? Aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Vejam bem, houve ali uma situação tremenda, negativa, que estavam falando, não é só invocar o nome de Jesus não, viu? Vocês têm que invocar, tipo na época ali de Gálatas. Tem que fazer isso e fazer aquilo outro, tem que... um monte de questões que não eram pertinentes à fé. Então, a quem que Paulo e Barnabé levou essa questão? Levou a liderança. Então, estou tentando mostrar neste ponto da mensagem que para cumprir a economia de Deus, todos nós temos que estar encabeçados. Por isso que foi mostrada a situação do povo no deserto. Eles batiam cabeça porque não tinham encabeçamento. Na verdade, havia o encabeçamento. Eles que não aceitavam o encabeçamento. Onde foi então culminado em Números 16, a rebelião total de não querer o encabeçamento. Então, jovens, vocês na igreja, vocês precisam ser encabeçados, primeiramente pelos pais de vocês nos seus lares, e depois pela liderança da igreja na sua localidade. Então, tudo isso só será possível se houver um despojamento do velho homem. Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios capítulo 4, versículo 22. Amém? Diz o seguinte, Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, sem essa questão do despojar do velho homem, despojar do que você pensa, do que você acha. Por exemplo, não é errado você ter a sua opinião. Não é errado, nós não somos robôs. Por exemplo, na minha opinião, essa cor não deveria ser preta. Na minha opinião, deveria ser uma cor mais alegre. Isso é opinião minha. Talvez um laranja, não está falando de fogo? Fogo, um laranja. Preto é um tição. Eu estou aqui, perto do tição. Opinião minha. Não é errado você ter essa opinião. Eu só estou manifestando ela como um exemplo. De repente você preferiria um azul, um amarelo, uma outra cor qualquer. Ou de repente você gostou do preto, não tem problema nenhum. Então não é errado você ter a sua opinião. O que não pode é você querer que a sua opinião ela seja prevalecente. Aí este é o problema na igreja. Então, fazer, pois, morrer a vossa, Colossenses 3, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Velho homem não tem reforma. O velho homem, ele tem que ser crucificado, como diz Romanos capítulo 6, versículos 4 a 6 em diante. Então, para você cumprir essa economia, você como jovem, vocês precisam de ter essa visão. Precisa estar revestido do novo homem. Ainda falando de mais 3 homens jovens que foram importantes para a obra de Deus. Por exemplo, o Otmani. Por volta de 1920, o Otmani tinha 17 anos. Por causa de uma visão que o Otmani teve, ele viu que ele pregava o Evangelho e para onde ia encaminhar essas pessoas? Para a denominação A, denominação B, denominação C, e ele ganhou a visão da igreja na cidade. Então, com 17 anos, ele e mais um casal começaram a vida da igreja numa cidade da China. Isso em 1920,
Por isso que no ano de 2020, a nossa história da igreja completará 100 anos. O irmão Esdras falou na conferência, não é isso? Que nós temos a nossa teologia. Você tem que saber qual é a teologia da igreja concernente ao batismo, qual que é a teologia da igreja concernente à salvação. Será que você está claro que a salvação, por exemplo, não se perde? Sim ou não? Eu posso perguntar alguns versículos, deixa eu escolher aqui alguns. Aí, ó, todo mundo já baixou a cabeça. Você precisa estar claro com respeito à teologia da igreja, com respeito à salvação, com respeito ao dízimo, com respeito à oferta, com respeito ao batismo, com respeito ao arrebatamento. Essa é a teologia da igreja. Estamos sobre os ombros de Watchman Nee, Whitney Lee, Dong Yulan e muitos servos que vieram antes deles. Então, com 17 anos, esse jovem, Watchman Nee, foi um jovem muito importante. Outro jovem também muito importante, jovem com 34 anos, Martinho Lutero. Fazer o que ele fez naquela época, que a maioria eram queimadas vivas, a maioria era queimada viva, a maioria, Martinho Lutero foi um grande reformista. Vários outros. Temos o próprio irmão Dong, com 35 anos, quando recebeu o Senhor. Olha o legado que ele deixou. E hoje é a vez de vocês. A nossa luta hoje é escrever o nosso nome em Hebreus capítulo 11. Qual o seu nome, irmã? Como? Milena, eu estou falando come. Come porque em italiano é como. Fiquei uma semana lá, agarrei alguma coisa em mim ainda. Milena, né? Bom, você tem que escrever o seu nome em Hebreus capítulo 11. Lá na frente, alguém tem que pegar e falar, pela fé, Milena, amém? Então vocês hoje têm que se esforçar para escrever o nome de vocês em Hebreus capítulo 11. Não fiquem na aba, pela fé Abraão, na aba, pela fé Moisés, é pela fé o seu nome. Você precisa escrever o seu nome no livro da vida com respeito a cooperar com a edificação da casa de Deus. No livro da vida nós já estamos, nós que recebemos o Senhor. Mas com respeito a algum feito. Por exemplo, hoje, né, os vencedores, hoje, sim, vocês são novos, mas de repente alguns aqui já têm mais experiência. Não precisa se manifestar. Hoje, na sua mente agora, o que entraria em Hebreus capítulo 11? Tipo assim, Senhor, eu lembro que no teu nome, Senhor, nós ajudamos a levantar a igreja em Juatuba, ajudamos a levantar a igreja em Mateus Leme, em Pitangui, em Betim, Senhor, eu cooperei, Senhor, nós apacentamos aquelas famílias, Senhor, foram, Senhor, anos que não foi moleza, Senhor. Eu lembro que nós visitamos Presidente Kennedy, sul do Espírito Santo, divisa com o Rio, 5 anos, de 2000 a 2005. Hoje tem um casal lá, é o mesmo casal quando a gente ia lá, eles não ganharam ninguém, mas tudo bem. Mas o que eu queria dizer? Ia eu, minha esposa e mais 3, 5 num carro. Não era carro, era um Fusca 68 vermelho. Tudo bem. Ia eu, minha esposa no Fusca, 3. Chegávamos lá, sabe o que acontecia? Era um casal. A irmã, ela ia para a cozinha preparar o lanche, o irmão saía para fazer o menino dele ficar quieto, que era 2 meninos pequenos. Quem que reunia? Nós 5 de Cachoeiro. Era uma reunião de Cachoeiro em Presidente Kennedy. Entendeu? Isso já aconteceu com vocês também? E sem falar aquela vez que você está aí visitando, à noite com fome, você gosta quando a irmã levanta e vai para a cozinha. Isso é agora. Aí você escuta só pipi, que é o final do micro-ondas, quando ele termina o tempo dele. Você já fica de olho na cozinha, né? Mas tudo isso, tenho certeza, foi contabilizado no altar de Deus. Jovens, vocês têm que se envolver com expansão. 2018 é o ano da propagação do Evangelho. Filipenses fala sobre o progresso do Evangelho. Romanos fala que o justo viverá pela fé. Estamos vendo Romanos, estamos vendo Filipenses. Vocês precisam colocar os seus ombros na arca do Senhor.
Eu sempre gosto de dar aquele exemplo que vocês já conhecem. Por exemplo, se você pegar um biscoitinho recheado e jogar aqui. É bolacha ou biscoito? É bolacha? Não morreu o assunto. O Toninho foi acender o fogo ali, né? Jogou o biscoito recheado. O que acontece? Fala mais alto. Formiga. A gente não sabe de onde ela vem, mas ela vem. Ela está de plantão. É igual quando você vai para Espírito Santo 262, um lugar ermo, pá, bateu, tem um vendedor de picolé do lado, vendedor de sorvete do lado, tem um cara do algodão doce. Eu não sei de onde que esses caras saem. Está lá o vendedor de água e água geladinha. Parece que está tudo preparado já, naquele ponto ali, né? Pronto, o biscoito. Aí você pega, olha para o biscoito assim, o que tem em cima do biscoito? Cheio de formiga. E se você pega o biscoito, levanta e olha de baixo? 2 formigas. Então, tem as formigas que carregam o biscoito e tem as formigas que podem sambar em cima do biscoito. Quem são vocês? Os que carregam a arca ou só quer o desfrute da arca? Nessa manhã o Senhor está nos chamando para colocar o ombro debaixo da arca. A igreja na sua localidade precisa de você em nome de Jesus. Serviço de literatura, serviço de recepção, serviço com as crianças, não importa. Você não pode ser um desempregado na vida da igreja. Todo membro do corpo de Cristo, ele deveria servir em algum serviço. Serviço de cozinha, serviço de inscrição, não importa o serviço. Todo serviço será bem-vindo. Eu digo para vocês, não estou desmerecendo, mas serviço de recepção, serviço de limpar o local de reunião, serviço da palavra, que também é um serviço. Se eles forem feitos no Espírito, terão o mesmo galardão. O que ganhou 5 talentos, recebeu mais 5. E o Senhor falou, entra. O que recebeu 2, ganhou mais 2. O Senhor falou, entra. Esses 2 que entraram, teve distinção? Não. O que ganhou 5, o que ganhou 2. É o mesmo galardão. E se o que ganhou 1 não fosse hipócrita, medroso, preguiçoso, iria ganhar mais 1. Iria entrar a mesma coisa. Então não importa se você fala a palavra, no caso os varões que já estão nessa função, ou limpa. Nós temos que ter a visão da economia de Deus. Nós estamos na arca, não estamos? Nós estamos no barco. Sabe que muitos da Síria e da África vão para a Europa. Eles vão naqueles botes. E o lugar que eles chegam primeiro é a Itália. A pontinha da bota é o primeiro lugar que eles gostam. É o calcanhar da bota. A Itália já não tem mais onde pôr tanta gente. Eu falo que nesses últimos 8 anos que eu vou lá, eu vejo com meus próprios olhos muitas e muitas pessoas pedintes em porta de supermercado e outras coisas mais. Tudo dessa região que são os refugiados, nada contra as pessoas. Estou dizendo o ocorrido, que é uma discrepância muito grande. A Itália não tem lugar nem para os italianos, porque a Itália é um país pequeno. E todas as semanas chegam por volta de 3 a 5 mil refugiados. O que eu quero dizer que esse botezinho cabe em 20. E quantos que tem em cima deles? 200. E eles têm que vir como? Equilibrando. E se tiver uma briga ali naquele bote, ô Evandro, afunda todo mundo. Então nós, na vida da igreja, estamos em um barco. Nós temos que dar as mãos uns aos outros. Cooperar uns com os outros. Não ver quem é maior, quem é o principal. Não, estamos em um bote e este bote tem uma meta, chegar no reino de Deus. Qualquer atitude minha poderá fazer que esse bote afunde e muitos irão conosco. Temos que ter o coração daquela mulher também que eu já falei em algum lugar aqui que eu já participei de conferência. Talvez você já ouviu sobre isso, não tem problema. Em 1969 o homem ia pisar na Lua. Era um evento maravilhoso, o homem pisar na Lua, né? Para alguns, vai lá conhecer o São Jorge, tudo bem? O que ocorre? A grande rede de televisão americana foi fazer um documentário.
Foi fazer um documentário, na época as filmadoras eram desse tamanho, colocaram assim, foram lá para a NASA, na sede da NASA. Chegando lá, eles foram entrando, aí o cara olhou, tinha uma senhora varrendo a entrada. Ele falou, não, vamos começar por aqui, vamos começar. Aí filmou a senhora, falou, minha senhora, o que você está fazendo aqui? Ela pegou a vassoura dela, empunhou, olhou para a câmera e falou, eu estou aqui, cooperando para o homem pisar na lua. Aleluia! Não importa o seu serviço na igreja, ela tinha uma visão. A visão dela, ela não estava varrendo ali. A visão dela, que ela estava cooperando com uma equipe para levar o homem à lua. Aquele livro, Nossa Visão e Comissão, de Dong Yulan. Contrataram um rapaz para colocar uma lajota. Aí o rapaz está lá colocando a lajota. Aí parou alguém, o que você está fazendo aí? Ah, não sei, mandaram botar uma lajota. Vai embora, despedido. Contrataram o outro. O que você está fazendo? Ah, mandaram fazer uma parede. Despedido, vai embora. Terceiro, o que você está fazendo aí? Eu estou aqui cooperando para a edificação de um grande edifício. Jesus é o Senhor. Você tem que ter visão, o que você está fazendo aqui hoje. Vocês não estão aqui hoje participando de uma conferência de jovens. A conferência de jovens é o meio, mas vocês estão aqui hoje se capacitando para entrarem no reino milenar. Por quê? Porque esta é a vontade eterna de Deus, que nós entremos no reino eterno. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um conforme as suas obras. O livro de Apocalipse fala isso, que o galardão, ele está nas mãos do Senhor. Então, essa é a visão de vocês jovens. Vocês devem ser esses cooperadores, não a formiguinha que fica em cima, mas a formiguinha que fica embaixo carregando. De tempo em tempo você pode dar uma subida, comer um pouquinho e descer de novo para poder cooperar. E avançando, eu gostaria ainda de tocar com respeito ao tema da mensagem, Hebreus capítulo 4. Tudo isso nós precisamos entender que há um trono. Para Satanás esse trono é trono de justiça, é trono de julgamento, mas para nós esse trono é o trono da misericórdia, é o trono da graça. Hebreus capítulo 4, como nosso irmão Marcelo pediu para ler o versículo 16, ali fala que este trono, há alguém sentado nesse trono. Jovens, eu já fui jovem como vocês, e eu sei que passa muitas coisas na cabecinha de vocês. Mas creiam em João capítulo 2, versículo 25, que não precisava que ninguém desse testemunho a respeito do homem, porque Jesus, na verdade, sabe o que é a natureza humana. Jesus foi um homem, ele veio como homem, ele passou por todas as tentações que um ser humano passa. Deixa eu fazer a pergunta, havia em Jesus o potencial para pecar, sim ou não? Sim, ele tinha um potencial para pecar, porque o corpo nascido de Maria era um corpo da corrupção. Mas ouçam, nunca entrou pecado e nem corrupção no coração de Jesus. Mas o corpo dele era o corpo do velho homem, era um corpo que se envelhecia, era um corpo que tinha fome, era um corpo que tinha fraqueza, tinha sono, tinha necessidade de descanso. Então, um dia, em Atos capítulo 13, quando ele ressuscitou, de acordo com o Salmo capítulo 2, o Deus Pai fala, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Horas, Mateus 1,18, o Espírito Santo não entrou em Maria e essa se achou grávida. Jesus não era filho de Deus? Sim, era filho de Deus no lado espiritual. Como homem, ele precisava ser aperfeiçoado. Por isso que Hebreus capítulo 5 fala que ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu.
Por isso que este homem, quando ele ressuscitou, em Atos 13, ressurgiu e ressuscitou, ali a palavra diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pela primeira vez, um homem entra no terceiro céus. Por isso que cantamos ao homem na glória, que é vida para mim. Atos capítulo 7, quando Estevão olhou para os céus e viu um homem em pé, este homem é Jesus. Então você agora entende por que a palavra diz: tu és meu filho. Eu hoje, esse hoje é a ressurreição, porque agora a carne, o homem de Jesus foi aperfeiçoado e foi entronizado junto ao Deus Pai. Então este homem é o homem que está no trono. Então todas as vezes que você tiver as suas angústias, as suas necessidades, as suas intempéries, os seus temores, você deve se lembrar que há um trono, e nesse trono você precisa fazer chegar a ele. Se você tem insatisfação na igreja, insatisfação na faculdade, insatisfação na família, por favor, lembrem-se que vocês têm um trono. E esse trono é o trono da misericórdia. E lá você, quando se achega a ele, você acha graça e socorro em ocasião oportuna. Que ocasião é essa? Aquela ocasião que você está quase para chutar o balde. Não vou pedir para levantar a mão. Mas se eu perguntar, quem aqui já esteve quase para chutar o balde? Você vai levantar as duas mãos. Eu tenho certeza absoluta, porque eu já tive essa experiência também. Eu já tive essa experiência, irmãos, de querer chutar o balde, mas esse é o desafio para nós. Por exemplo, Mateus 18 e Mateus 16. São os dois capítulos, 16 e 18, que fala sobre a igreja, na visão e na prática. Eu gostaria de lembrar vocês que conferência Sumaré, Mateus Leme, conferência Mateus 16, viu? Tudo muito bom, vocês estão aqui, tem alguém fazendo a comidinha de vocês lá. Tem piscina, tem campo, tem aquela irmã que tem muito tempo que você não via ela, tem aquele irmão que muito tempo que você não via. Aperta a mão, Jesus, Senhor, ninguém vai ter problema com ninguém. Mateus 16. Só que igreja boa essa de Mateus Leme. É verdade. Mateus Leme é uma igreja boa. Aqui tem irmãos, não tem, Tony? Quantos irmãos? 5 a 10, ok. Hoje nós estamos em Mateus Leme, não estamos? Mas hoje aqui é Mateus 16. Aí quando é o dia a dia, a segunda-feira maldosa vai chegar, depois da manhã é a segunda-feira malvada, o seu despertador vai tocar 5:30 da manhã, e você ainda está em Mateus Leme com 5 a 10 irmãos. A essa igreja em Mateus Leme é Mateus 18. Só na cadê aquela igreja de Mateus 16? Essa é espiritual. Essa que não tem problema nenhum, é só lá nos céus. Ou quando Jesus vier aqui na terra estabelecer o seu reino. Eu quero dizer, quando você chegar na experiência de Mateus 18, lembre-se que há um trono para você. Há um trono da misericórdia, há o trono da graça, que você poderá se achegar a ele. E finalizando, eu já falei 1h16, finalizando, começando a finalizar, que a prorrogação é até 50 minutos, para ver se sai um gol. Começando a finalizar, eu gostaria de ler para vocês Salmo 89. Salmo 89. Para vocês verem qual é a base do julgamento do nosso Senhor. Se não tem trono da graça em realidade, nós teremos Salmo 89, versículo 14. Salmo 89, 14. Todo mundo achou? Olha o que diz. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Então, hoje o nosso Senhor Jesus, Ele é para nós o nosso Salvador. No dia do juízo, Ele vai ser o nosso juiz.
Eu quero que vocês entendam isso. Trono da graça tem misericórdia e tem graça. Hoje, nós desfrutamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Mas naquele dia, vejam bem o 14, justiça e direito. Nós vamos ser julgados pela justiça e pelo direito. Mas hoje aqui, graça e verdade te precedem, vem na frente. Mateus 1. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus. Viu só aquele versículo de João 1? Ele está aqui, ó. Graça e verdade te precedem. Hoje vocês têm o trono da misericórdia. Hoje vocês têm o trono da graça, o trono da verdade. Hebreus 4,16. Se vocês não tomarem posse disso aqui naquele dia, quem vai julgar vocês é a justiça e o direito. É a lei. Está escrito, tem que cumprir. Então quero encorajar vocês hoje a não abrirem mão deste trono. Este trono é salvação para vocês. E de verdade quero finalizar com duas passagens da Bíblia. Vou gastar aí mais uns 10 minutos. Que é importante. O que vocês plantarem hoje, se o Senhor permitir. Alguns aqui, eu creio, já têm filhos. Quem aqui tem filhos, levante a mão. Olha que monte, né? Ok. Vocês que já têm filhos, vocês que são casados recentes ou solteiros, se o Senhor permitir, vocês terão filhos, netos. O que vocês plantarem hoje, vocês vão ver o que vai acontecer na família de vocês. Aí eu quero ler segundo livro de Reis. Eu vou gastar uns 10 minutos, viu? Que esses 2 pontos são importantes para essa mensagem. Segundo livro de Reis, eu não vou ler o contexto, só vou comentar. Segundo livro de Reis, capítulo 20, ok. Vocês já ouviram falar sobre Ezequias, certo? Sobre a doença, sobre a cura maravilhosa, sobre 15 anos de vida, vocês conhecem tudo isso, não vou detalhar. Eu espero que vocês anotem, releiam depois, durante o dia. Mas, por favor, peguem o princípio que eu vou falar. Ezequias, ele no auge da sua vida, com 39 anos de idade, você sabe que o auge da maturidade humana, em termos de vigor, não maturidade, em termos de vigor, é de 30 a 39 anos. Então, quem tem de 30 a 39 anos é o auge. Eu já passei desse auge do vigor físico. Com 39 anos de idade, Ezequias havia conseguido vitória sobre os inimigos, riqueza, poder, desfrute, e neste momento encontra-se enfermo e enfermo para a morte. Vem Isaías por mando de Deus e fala: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Por favor, jovens, se coloque no lugar de Ezequias. Você no auge da sua vida, acabou de formar, dinheiro no bolso, sem inimigos, rei, maior no reino, e veio uma doença. Isaías falou com ele e saiu, e ele se colocou a chorar virado para a parede. E quando Isaías saiu, a palavra diz: Isaías, volta, porque eu ouvi a oração de Ezequias. Diga a ele que eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Isaías chegou e encontrou Ezequias se lamentando e contou as boas novas. Imagina que alegria. Jovens, se alegrem com Ezequias. Que alegria. Que alegria, maravilha. Ele falou: mas vem cá, aí eu quero uma prova. Então tá ok, você quer que a sombra avance ou retroceda? Aí Ezequias falou: não, a sombra avançar é normal, que ela retroceda 10 graus no relógio de Acás. E você sabe que por causa de Ezequias, Deus mudou a órbita da terra e recuou em 10 graus o giro, a sombra.
Irmãos, por causa de Ezequias, Deus mudou a órbita da terra. E este homem deveria ser eternamente grato. E vocês sabem o que aconteceu? Dias depois vieram alguns da Babilônia, porque ouviram falar da cura maravilhosa. E vocês sabem que Ezequias escreveu um cântico. Vocês sabem que Ezequias escreveu um cântico. Como Maria escreveu, Miriam escreveu, Ezequias também escreveu. E o pessoal da Babilônia foi lá o pessoal, coletivo, singular. O pessoal falou o seguinte: mas o que ocorreu? Fale para nós, dá o seu testemunho. Era a hora do homem falar. Eu creio e sigo o Deus único e verdadeiro, o Deus dos céus. Inclusive, sentem aqui que eu vou cantar para vocês o cântico que eu fiz para Deus. E eu quero que vocês invoquem o nome do Senhor comigo. Era para ter feito isso ou não? Era. Vocês acreditam que o homem Ezequias nem citou o nome de Deus? Se orgulhou e mostrou todo o seu poderio militar. Irmãos, este é você e esta é você. Nós somos assim. Deus nos dá tudo. Chegando no livro de 2 Crônicas, eu não vou ler por causa do tempo. A palavra diz: Deus desamparou Ezequias quando os babilônicos foram. Deus tirou a mão para ver o que estava no seu coração. Irmãos jovens, irmãs jovens, há períodos na nossa vida que Deus vai retirar sua mão. Esse retiro de mão pode ser algo na sua família, algo na sua faculdade, algo no seu casamento, algo no seu viver familiar, que Deus quer ver o que está no seu coração. Estejam atentos, quando estiver a tribulação, você lembre, Deus está me testando para ver se eu vou blasfemar ou se eu vou ainda dar testemunho em nome de Jesus. Eu acho que vale a pena ler essa passagem. 2 Crônicas, capítulo 32. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. 2 Crônicas, capítulo 32. Eu tenho mais, Senhor, só tenho mais 7 minutos para dar 1h37. 2 Crônicas, capítulo 32, 31, contudo, 32, 31, contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo que estava no seu coração, ou no coração. 2 Crônicas 32, 31, quem não achou anota para depois ler, mas agora olhe para mim aqui, foque em mim aqui, ó. Não distraiam agora. Eu preciso que vocês entendam isso. Há momentos na vida de vocês. Alguns já estão passando, alguns irão passar, ou alguns já passaram. É Deus retirando a mão para ver o que está no seu coração. E Ezequias foi reprovado, porque Isaías voltou e falou: olha, nos dias dos teus filhos, tudo que você juntou será levado para a Babilônia. Você acredita que ele falou o seguinte? Boa é essa palavra. Você acredita? Por quê? Porque contando que não seja nos meus dias, tudo bem. Mas e os filhos e os netos dele? É um homem orgulhoso, ambicioso. Por isso que veio a palavra: põe em ordem a tua casa. Jovens, põe em ordem a casa de vocês. A casa é o coração, a casa é a mente, a casa é o sentimento que você tem. Coloque em ordem, porque tem coisa errada aí. E Deus fala nessa manhã: coloque em ordem a sua casa. O agravante, nasceu o filho dele. Ele tinha 15 anos. O menino Manassés começou a reinar com 12 anos. Então, em 3 anos antes do menino nascer,
Ezequias deveria se encher do Espírito. E quando o menino nasceu, Ezequias deveria ter falado: eu só tenho 12 anos, eu vou investir nesse menino, eu vou cooperar com esse menino, eu vou levar esse menino para as conferências de jovens, eu vou ajudar esse menino a ler alimento diário, eu vou ajudar esse menino a ler a Bíblia, eu vou introduzir esse menino em tudo que for do viver da igreja. Por quê? Porque eu só tenho 12 anos de vida e Deus deu a sentença na minha vida. Ele deveria ter investido no seu filho Manassés, certo? Errado. Esse menino, a palavra diz que ele foi um dos piores reis de Israel. Tudo que o seu pai fez, ele desfez. O pai levantou altar para Deus. O menino fala, derrubou o altar para Deus e colocou ídolos. Esse menino queimou seu filho como holocausto para os demônios. É só você ler na Bíblia depois. Esse menino foi um dos piores reis de Israel. Por quê? Porque não teve uma vida familiar. Agora preste atenção. Em Jeremias capítulo 15, por favor. Meio da Bíblia. Jeremias. Por favor, rapidinho me ajudem. Jeremias capítulo 15. Amém? Olha o versículo. Esse capítulo fala sobre o cativeiro, viu? Versículo 1, disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Irmãos, quem foi Moisés, quem foi Samuel? Para Deus falar, mesmo que Moisés e Samuel me pedissem. Deus estava irado ou não estava com o povo? Olha o calibre desses irmãos, Samuel e Moisés. Deus falou, nem se Moisés e Samuel vieram aqui, eu vou abrir mão de julgar esse povo. Está falando do cativeiro. Estou ganhando tempo. Você lá em casa. Olha o 4. Entregá-lo-eis, para que seja um espetáculo horrendo, para que todos os reinos da terra, por causa de filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Só esse versículo, por favor, olhem para mim de novo. Aqui a Bíblia foi clara, a palavra de Deus. Eu vou levar esse povo para cativeiro por causa de Manassés. Filho de quem? Para não ter erro. Ezequias. Então preste atenção. Onde foi o útero que gerou o cativeiro? Qual foi a barriga que gerou o cativeiro? Ezequias. Se Ezequias, com 15 anos de vida, se ele investisse no seu filho, se ele levasse para a conferência de jovens, alimento diário, leitura de Bíblia, esse menino seria o pior rei de Israel ou um dos piores? Não. Por causa de Manassés, filho de Ezequias. Então o cativeiro nasceu dentro da casa de Ezequias. Jovens, o que vocês plantarem hoje, vocês vão colher. Se vocês tiverem uma vida de busca no trono, misericórdia e graça, vocês vão entrar no reino de Deus. Se vocês tiverem uma vida de murmuração hoje, contenda, disse-me diz, não serve nas igrejas, o resultado, seus filhos vão colher. E os seus netos vão colher. Rapidinho para finalizar, 1 Samuel capítulo 8. É o último ponto, ainda com esse foco. 1 Samuel capítulo 8. Falei 1h31. 1 Samuel capítulo 8. Amém? Ó Senhor Jesus, vocês sabem sobre a pessoa de Samuel. Deixa eu ver se é o 8 mesmo. Ó Senhor Jesus. 8. Bom, 12. 1 Samuel 12, depois o capítulo 8. Bom, Samuel 12 eu não vou ler, vou só comentar para vocês. Samuel estava já idoso
e chamou o povo e falou: deem testemunho da minha pessoa. Se eu defraudei alguém, eu pago. Se eu errei, eu pago. Falem aí sobre a minha vida. Todos eles falaram o seguinte, versículo 2, parte C. 12, 2, parte C. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje, ok? Versículo 4. Então responderam: em nada nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. 5. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros. O seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então o povo falou o seguinte: Samuel, a lava-jato não te pegou, não tem nada de errado em você, não tem uma viva alma que dá testemunho contra você, então você está liberado e nós vamos carimbar aqui que você está liberado. Mas preste atenção, Samuel, se você fosse viver mais 20 anos, nós estávamos junto com você, somos um com você, mas com seus filhos, Samuel, não dá. Com os seus filhos que deita com as mulheres no templo, não dá para nós. Com os seus filhos que pega lá a carne com um garfo de 3 pontas, não dá para nós. Se você vivesse mais 100 anos, estávamos juntos. Mas com os seus meninos, não. Capítulo 8. Aí vocês vão entender. 4. Então os anciãos, 8:4, todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, pois tem, como tem todas as nações. Já fechei a Bíblia, não falo mais agora de versículo, vou finalizar. O que quer dizer esse versículo? Vocês conhecem. Samuel foi até Deus: Senhor, pediram um rei. Não, Samuel, desagradaram você não, rejeitaram foi a mim, tudo bem. Preste atenção, no capítulo 12, eles eram um com Samuel ou não? Se Samuel vivesse mais 30 anos, o povo estaria com Samuel, sim ou não? O povo ia pedir rei? Não. Mas como eram os filhos que iriam governar, o povo pediu um rei. Preste atenção. Onde que nasceu a monarquia? Qual o útero, qual foi a barriga que gerou a monarquia? A casa de Samuel. A casa de Ezequias gerou o cativeiro, a casa de Samuel gerou a monarquia. Samuel foi uma excelente pessoa, mas não cuidou da sua casa. Ezequias foi o terceiro melhor rei de Israel. Por que terceiro? Primeiro foi Davi, que ninguém pode falar que não. É o homem segundo o coração de Deus, papo furado. Então, é ele. Deus falou, é ele. Humanamente não, mas Deus falou que é ele, porque ele tinha coração de arrependimento, então foi Davi. O segundo melhor rei, Josias. A Bíblia não aponta um erro na vida de Josias. Terceiro melhor rei, Ezequias. Então preste atenção, não adianta ser um bom rei, mas ele não cuidou da sua casa. Não adianta ser um profeta, um sacerdote e um juiz. Samuel não cuidou da sua casa. Não adianta ser um bom jovem. Vocês precisam fundamentar a casa de vocês. Quem já é casado, cuide do seu lar. Cuide da sua esposa, cuide do seu marido, ame a sua esposa, ame o seu marido. E os filhos que gerarem vão gerar na presença do Cordeiro, na presença do Senhor. E vocês que são solteiros, que é a maioria, o seu lar é a igreja. Cuida da igreja, viva a igreja, se submeta à direção de Deus por meio dos irmãos. Cooperem com a igreja e busquem o trono da graça, porque lá na frente vocês vão colher misericórdia e graça e socorro em ocasião oportuna. Amém? Jesus é o nosso Senhor. 1h37 no ponto. Para frente vamos.